Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, amigos, ao canal Tricolor por aí, né? O canal que a gente fala de São Paulino para São Paulino. Vou tentar postar vídeo diário, né? Então, um canal pra gente falar muito de São Paulo, falar do que tá acontecendo com São Paulo, né? E falar de futebol um pouco também, né? Poder falar mais de outros times aí da rodada, do Campeonato Brasileiro, da rodada da Libertadores, né? Mas por enquanto aí vamos falar mais do São Paulo aí, o foco nosso mais é o São Paulo, né? Porque aqui é de São Paulino para São Paulino, né? E vamos lá, então eu te peço desde antemão, né? Para se inscrever no canal, aí dê o like, compartilha aí, vamos poder fazer esse projeto nosso aí crescer, ter um alcance maior, né? Futuramente quero colocar um microfone, mudar o cenário, né? E fazer outras mudanças, né? Mas é com o tempo, né? Vamos viver o momento, vivendo o dia a dia, né? O canal que tá no começo agora, então tem pouco inscritos para não dizer quase nada, né? Mas agradeço os dois que estão aí. São dois só, né? Mas tudo tem um começo, né? E esse começo nosso aí, assim mesmo, então não tem problema não, né? Vamos se divertir também, o negócio aqui é pra se divertir, pra falar, futebol também é diversão também, né? Ah, a vida de muita gente é corrida, né? A minha também é muito corrida também. E então esse momento aqui pra gente se distrair, poder, pra mim particularmente uma terapia também, né? Poder extravasar, poder falar de São Paulo, né? Então eu venho falando, tento acompanhar, né? Tô trabalhando, então não tenho tanto tempo assim. Então tento dar uma olhada no meio do caminho, pô, vindo aqui. Eu não sobra tempo para mim poder escrever um roteiro e tal, né? Porque vim aqui gravar, já tenho que pegar meu sobrinho na escola e tenho que cuidar dele, depois eu tenho que dormir, acordo muito cedo para trabalhar. Enfim, né? Mas não tô aqui para falar da minha vida pessoal, e sim para falar do São Paulo, né? E isso que importa, né? O importante é falar do São Paulo, né? Então, vamos falar de São Paulo. Ontem eu ia gravar um vídeo e não consegui postar, deu um problema aqui na hora de postar, então não consegui postar. Então eu vou falar um pouco do assunto, passar brevemente pelo assunto de ontem e falar de hoje também, né, de São Paulo, né, que é o tema de hoje, né, se São Paulo está abandonado, né. Então, ontem eu tinha gravado um vídeo, mas eu não consegui postar, falando sobre uma possível reformulação do São Paulo, né. E aqui eu vou dar uma opinião minha pessoal, né. Eu pessoalmente acho que o São Paulo precisa fazer uma reformulação, né? E claro que, né, tô falando, fazer uma reformulação também você tem que ver a possibilidade do que pode ser feito, né? Não dá pra gente também manda todo mundo embora e faz um time do novo, né? A gente tem um calendário que começa em janeiro já, do Campeonato Brasileiro, né? Tem o Campeonato Paulista, mas o foco é o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo não pode, tipo assim, tirar todo mundo e trocar todo mundo, porque São Paulo vai precisar de entrosamento, precisar de montagem de elenco. O Crespo, se for o Crespo o treinador, precisa conhecer o elenco. Então acho que não dá pra fazer uma reformulação muito brusca, assim, sabe? Acho que é complicado. Mas eu acho que dentro de uma possibilidade, dentro do que é possível, São Paulo precisa fazer uma reformulação, no meu entendimento. Eu, eu peço desculpa antes de mão, porque tá ficando escuro aqui a imagem, tô gravando do celular só, né? Então não, não sei mexer muito no celular também, né? Não sei como um jeito melhor de fazer aí. Às vezes até pode dar um clareamento melhor na câmera e tal, mas eu não sei mexer nessas coisas, então eu só ligo a câmera aqui e falo, né? Só não tô ligando nesse assunto, então peço desculpa por tudo aí e tal, né? Pelo som, pelas coisas externas aí. Enfim, né? Peço desculpa porque realmente sou muito leigo e aqui só tenho o celular e a vontade de fazer. Mas enfim, né? Então, eu acho que o São Paulo precisa partir para um time mais jovem, sabe? Eu acho que o problema do São Paulo, um dos problemas do São Paulo tem vários problemas, mas um dos problemas, eu acho que é um time muito envelhecido, né? Eu acho que o São Paulo precisa ter um espírito um pouco mais jovem, precisa trazer jogadores que tenha vontade de fazer as coisas acontecer, né? Que busquem as coisas. Não que os que estão aí não façam, não é isso. Mas acho que o jogador mais jovem, que busca mais espaço e tem um scout melhor, né? O São Paulo precisa achar um jogador com um scout melhor. O São Paulo não pode ficar, tipo, só trazer jogador que todo mundo conhece, por exemplo, assim. Tem o Oscar, São Paulo precisava do meio. Foi atrás do Oscar, foi atrás do Ramos, sabe? Jogador que todo mundo conhece. E o São Paulo, no meu entendimento, deveria, por exemplo, partir buscar jogador assim na Argentina, um jogador que está um pouco mais, como que eu posso dizer, que não tem tanta visibilidade assim, né? Porque, por exemplo, no futebol argentino eles gostam muito desse cancho, né? Então ele tem jogadores bons ali, né? Só que precisa trabalhar, né? Precisa buscar um uma alternativa assim, sabe? Precisa ter esse olhar um pouco mais
mais underground assim da coisa, sabe? Porque o São Paulo, no meu entendimento, ele como que eu posso dizer? Como que eu posso usar? Ele é pouco criativo, assim, posso se dizer, né? Entende? Então acho que o São Paulo precisa trazer esses jogadores, assim, não que ele já trouxe o Bobadilha, mas, sabe, tipo, até na segunda divisão do futebol argentino, vai no Uruguai, no Equador, precisa trabalhar, né? Que é até mais barato esse jogador, né? E a categoria de base, São Paulo precisa fazer uma inclusão da categoria de base. No São Paulo parece que toda hora quer achar um Kaká, um Raí na categoria de base, não vai achar, entende? Mas você vai trazer jogador que vai ajudar o São Paulo. Jogadores bons, jogadores que ajudam o São Paulo, entendeu? Que às vezes não custa tanto. Vou dar um exemplo assim, por exemplo, o Nestor. O Nestor não é um grande jogador, assim, não é aquele cracaço. O Igor Gomes, até o Gabriel Sara. Mas são jogadores que ajudaram o São Paulo. A galera não gosta muito do Igor Gomes no São Paulo. Eu acho que ele é um jogador que ajudou muito o São Paulo, assim, né? Ele sempre é muito esforçado e tal. Só que é um jogador razoável, entende? Tecnicamente, não é um craque de bola. Mas é esforçado, ele ajuda, entende? Então o São Paulo trouxe o Tio L também, o Juan, que a galera também não gostava, mas eu acho que são jogadores que ajudam, assim, entende? Entendeu? Sinceramente, assim, eu acho que tirando o Marcos Antônio, assim, eu acho que São Paulo trouxe ali, cara, sinceramente, assim, nenhum, assim. É um jogador que, por exemplo, na categoria de base, você não acha igual. Entendeu? Com todo respeito ao Dineno, ao Tapia, sabe? Ao Rigoni, mas sabe, na categoria de base tem jogadores no mínimo iguais a eles, entende? Igual o Tapia, a galera gosta do Tapia, é um bom jogador, é bom jogador. Ele é um jogador esforçado, ele brigador e tal, ele ajuda, fez gol, mas é um jogador tecnicamente fraco, entende? Então eu acho que jogador igual a esse você acha na categoria de base, entende? Entendeu? Então o São Paulo precisa desse auxílio, e nisso precisa fazer uma inclusão, então já precisa fazer essa interação com pegar esses moleques da base e já trazer, entende? Por exemplo, com todo respeito ao Rafael Tolói, mas não podia ter trazido esse Rafael Tolói. Não vai acrescentar nada no São Paulo, entendeu? Com todo respeito, pode até vir jogar mais suavemente, mas é mais pelo esquema tático. Não que ele seja um mau jogador, não é isso. Mas eu acho que é um jogador que tecnicamente, assim, e pro São Paulo não vai, não é um jogador que é fundamental, sabe? Que o São Paulo precisa trazer. E poderia já ter trazido os moleques da base, entendeu? Eu vejo muito discurso assim, falar, que não tá preparado, que isso, que aquilo. Ah, sinceramente, cara, eu acho que tá com o São Paulo no sub-20, cara, já tá preparado, velho. Mas, pô, se erra um jogo, cara, todo mundo erra, cara, entendeu? Eu vejo muita gente falando assim, pô, o William Gomes foi queimado pelo Zubedia. Queimado de que, eu pergunto, cara? Não foi ele que perdeu os gols, entende? Não foi ele que perdeu os gols, que a galera da torcida do São Paulo ficou no veneno com o cara. Não foi, entendeu? Daí tá queimado da onde? Ele não foi bem na parte. Como um monte de jogador não vai bem, cara, entendeu? Daí parece que o jogador tem que, da base tem que ir sempre bem e tal. Não, cara, mas eu acho que você pode começar a dar uma preparada, dar uma tal da cancha pro futebol, pegar um preparo, sabe? Então o São Paulo precisa pensar dessa forma, entendeu? Só como eu falei, não dá pra mandar todo mundo embora, né? Então São Paulo tem contato com os jogadores, São Paulo tem um eles estão no elenco, entende? Só que como eu falei ontem, no meu entendimento, se vir propostas que é considerável boa, também não vai ser por um cacho de banana, acho que se vende, cara. Eu acho que qualquer um ali de São Paulo é negociável, sinceramente, assim, eu não tenho apego nenhum deles, nem Lucas, nem nenhum. Então eu acho que São Paulo, se vier proposta assim razoavelmente boa pro São Paulo, eu acho que São Paulo precisa desfazer sim dos jogadores, do Oscar, do Lucas, do Caleri, de quem for, entende? Até porque o São Paulo, no meu entendimento, vai jogar Sul-Americano ano que vem, né? Não é São Paulo vai para Libertadores. Então São Paulo precisa fazer um time mais barato e trabalhar melhor, fazer scout melhor, entende? Com scout melhor, dá pra fazer menos com mais, entendeu? Porque para chegar em oitavo lugar, nono lugar, você não precisa de muita coisa, entende? Então, né? Então vamos partir para isso, né? E outra coisa, né? São Paulo provavelmente não vai jogar mais no Morumbi, né, cara? Então, é uma coisa assim que pra mim é um absurdo isso aí total. São Paulo tem 8 jogos fora do Morumbi. É uma coisa assim que pra mim mostra quanto o São Paulo tá lagado pela essa direção, né? Os públicos vazios. Hoje ele apareceu aqui, o Júlio Casero apareceu com a nota lá falando que tava marcado de longo, que a data menos comprometia, porque se fosse tivesse na Libertadores estava
tava marcado lá que ia jogar, mas jogar como jogou com o Bahia com um palco na frente, né? Ia jogar assim, né? Com um palco na frente, lá na frente, uma galera reduzida, entende? Falou que a prioridade de São Paulo não é, nunca foi, né, seu Júlio Casares? Você largou o São Paulo, cara. Você tá largado o São Paulo atrás, você não briga pelo São Paulo, entende? Você não briga pela torcida que tá no Morumbi, entende? Cobra aqueles preços caríssimos no ingresso, né, cara? O time que fala que é o time popular, né? O time mais popular, tem ingresso desse tamanho, né? Quatro ingressos mais caro. Então, se o Júlio Casares largou São Paulo completamente, né? Completamente assim, a direção largou São Paulo, né? Nunca, desde São Paulo, assim, nem na Libertadores o Júlio Casares não tava muito aí, né? Mas acabou a Libertadores, acabou São Paulo, né? Daí, né? Uma vergonha, né, cara? Uma lástima, né? Então ele veio hoje a público e falar sobre isso, né? Falar dessa essa desculpa farrapata na minha percepção, né? E mostra o descaso que é o São Paulo, né? O São Paulo tá jogado às traças, assim como eu sempre falo, né? Que é ser um manto desse canal, né? O São Paulo jogado às traças, assim, sem comando nenhum, né? Sem planejamento nenhum, né, cara? Os últimos público baixo, eu particularmente penso que tô nessa vibe, assim, tipo, um final de ano assim, meio água com salsicha, né? Dá pra dizer assim, né? Uma água com salsicha. Você não tem muita perspectiva, né? Claro que eu prefiro tá com essa água de salsicha do que tá lá na zona do rebaixamento, isso é óbvio que sim, né? Mas não tinha, cara, seriamente, eu não me lembro o período, cara, que é desde outubro São Paulo tá, sabe, parece assim, o ano acaba pro São Paulo. Porque é uma pena, né, cara? Porque não dá ânimo, né, cara? Isso se reflete no público baixo no Morumbi, público baixíssimo no Morumbi dos últimos jogos, né, cara? E São Paulo provavelmente teve a segunda maior média de público, se estiver errado, o segundo assim, nos últimos dos outros anos. Esse ano, infelizmente, não vai ter mais, né? E, como eu falei, né? Eu acho que o seu Júlio Canal podia fazer uma promoção de público, né, cara? As torcidas organizadas de São Paulo. O Baby sumiu, não é Baby? Sumiu, não aparece mais, né? No episódio lá. Mas assim, né? Então o São Paulo aí se abandona aqui, tá, né? Se prepara pro jogo contra o Vasco, né? Vamos se preparar contra o Vasco, um jogo difícil, complicado. Eu moro num lugar que a galera. Tem muito vascaíno aqui, né? Então eu tô muito empolgado com o Vasco aqui. Eu, sinceramente, não vi jogo nenhum do Vasco, né? Eu quero que também se lasque esses caras aí também. Não gosto também do Vasco, né? Mas é um jogo difícil, né? Vai ser lá em São Januário, eles empolgados. São Paulo nessa água de salsicha aí, né? Mas quem sabe São Paulo não volta com 3 pontos, né? Eu não acredito, eu pessoalmente não acredito que São Paulo chegará na Libertadores. Não acredito. Mas se São Paulo chegar na pré-Libertadores acontecer similar, não vai ser um ano salvo, entendeu? Não vai, é um ano muito ruim pro São Paulo esportivamente falando, de credibilidade, paciência do torcedor. Me passa a impressão que o São Paulo tá impaciente com o seu Júlio Casares, né? Acho que é um governo que ainda tem um ano que vem, a gente não sabe o que ele vai fazer, né? Ele tá perdido e a torcida, me dá a impressão que não engole mais ele, não engole mais, tem até de saco cheio. São Paulo, um time sem rumo, né? Eu gostaria que eu falei, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, pessoalmente, assim, eu acho que o Júlio Casares tinha que ver. Por exemplo, tem 350 mil, vamos gastar esses 350 milhões, né? Entendeu? É esse que tem, é esse que tem. Como eu falei no começo do vídeo, seja criativo, busca jogador alternativo do mercado underground, não fica só nessa mesmice, entende? Porque na obviedade é fácil, entende? Daí que São Paulo quer trazer um monte de jogador velho, assim, com todo respeito, velho, cara, sabe, é aquele carro bonitão, mas já tá batido, já não anda mais, e que até parece para as pessoas que tem um timaço, né, cara? Entendeu? Então, o time foi um ano lastimável, né, assim. Então, igual eu falei, eu acho que São Paulo precisa dessa reformulação, mas tentar fazer uma transição mais calma possível, né? E se pintar proposta para jogador que venda tudo, pode vender. Eu não tenho, sinceramente, assim, não tenho apego nenhum deles. Nenhum deles. Se falasse pra mim uns que eu fazia mais questão assim de que eu acho que deveria ficar. Apesar do ano muito ruim, eu achei um ano muito ruim o Alan Franco, né? Acho que é um jogador que é importante, acho que poderia que eu, né, se esforçaria um pouquinho mais.
O Rafael, acho que é um goleiro que o São Paulo não vai conseguir trazer um jogador melhor que ele. Então, eu acho que é um jogo. Eu acho que foi um ano bom do Rafael. Eu acho que desses jogos aí, não, acho que não falhou nenhum, assim, não tem uma classificação, já vem ajudando bastante, né? Então, o Rafael, acho que é um jogador. É um. No meio dessa lamaçal de jogador. É um ponto positivo, acho que o Rafael é um bom jogador, né? O Luciano, assim, como eu falei, assim, pra mim, Felipe falando, você vender o jogador por um preço bom, que você considera bom na visão do São Paulo, assim, né? Não sei que o São Paulo considera bom, mas que eu, por exemplo, falo, não, um preço bom, vou falando um valor que 100 milhões de reais, né, quanto em euros? 60, não, é muito, né? 100 milhões, vai, uns 15 milhões de euros, tá bom, né? Acho que 15, 12 milhões de euros, assim, pelo Luciano, né? Se viesse assim, eu venderia. Entendeu? Menos com isso, um valor baixo, 8 milhões, 9 milhões, não sei se é um valor assim. Se for um Belazar, ok, beleza. Menos que assim que considero, não venderia. Tipo, 6 milhões, 7 milhões, não. Entende? Então, que eu não tô falando. Se o Lucas também, se pintar a proposta também, ó. Valeu, Lucas, obrigado. Até você falar pra rival. Pra rival, não sei. Não sei, né? Aí eu pensaria, tinha que pensar, não sei. Né? Talvez não, pra rival não, pra rival não. Mas assim, mercado tentaria vender pro mercado externo. Mas a gente tem que trabalhar com a possibilidade que não está no nosso controle, né? Não é assim, as coisas não são do nosso jeito, né? Não é, o jogador vem, proposta vem. Não é assim. Por exemplo, seu Lucas, seu Luciano, possivelmente seria o mercado uma mesa mais ou chinês não, né? Mas um árabe ou americano, né? Então seriam esses dois mercados, assim. Não vejo eles com espaço na Europa, né? Então, entende? Pro Brasil aqui eu não reforçaria o Brasil, né? Mas é como eu falei, São Paulo precisa fazer um time assim jovem, que precisa buscar, no meu entendimento, né? Precisa fazer isso para ter mais força, ter mais energia, né, cara? Ter mais energia. São Paulo provavelmente vai jogar a Sul-Americana. Eu entendo que jogar a Sul-Americana. Então precisa ter um time até mais barato, né? Porque a folha de pagar uma folha alta São Paulo tem, né? São Paulo, se não tiver errado, é a quarta ou quinta maior folha do Brasil. Então, e por um ano patético. Então, eu ficaria, se fosse, faria questão assim, que desse pra ficar, como eu falei no começo do vídeo, o Rafael, o Alan Franco, olha, o Enzo Dias, acho que é um jogador importante, acho que ajudou. Marcos Antônio Bobadilha ali, mais ou menos, bem mais ou menos. Seu Marcos Antônio assim, mas na hora que vamos ver mesmo, tava machucado, né? Então, quando teve campo ajudou bastante, né? Mas na hora que nós precisou dele em campo não estava, né? Tanto na Copa do Brasil, o ano passado na Libertadores e esse ano de novo, né? Então tava meia boca, né? Então, assim, né? Mas, igual eu falei, o Caleri também acho que é um jogador assim, que é importante, ele é um espírito aguerrido, acho que é um cara assim que acho que ajuda bastante São Paulo, então é um jogador assim que eu acho que é importante dar pra ficar também, né? O resto ali, Luciano. O André Silva acho que é um jogador também importante também, é um jogador que eu acho que. A galera não gosta muito dele, mas eu acho que ele, quando teve em campo, ajudou bastante, né? Mas o resto ali, Ferreirinha, Direna acho que pode devolver, Ferreirinha se parecer, vende, entendeu? O resto ali, pra mim, tudo é negociável, né? Até esses que eu citei, né? Mas assim, esses talvez seriam os principais ali. O resto, o que. Se vier a proposta assim boa, pode ir. Falou? Valeu, rapaziada. Fica na paz e vamos aí. E vamos torcer hoje. Não sei se vão torcer por vocês, vão torcer pro Racing ou pro Flamengo. Eu vou torcer pro Racing, eu quero que o Racing ganhe. E amanhã vamos ser LDU. Amanhã, tomara que o LDU consiga segurar essa vantagem, né? E que a final de Racing e LDU. E a gente, pelo menos, não vê ninguém passando tricolor Libertadores, tá certo? Valeu! E como diz a frase lá, aqui só se torce pro São Paulo, hein? Até!